Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, os amados irmãos e amigos, que Deus esteja aí nos dando um dia abençoado na sua presença, que nós possamos aí louvar, engrandecer e magnificar o seu nome na data desse dia, porque Ele tem nos despertado para um novo dia, é Ele quem tem dado, a oportunidade para mim e para você de nós estarmos olhando e contemplando, esse dia ensolarado, esse dia bonito, lindo, e que nós possamos aí agradecer a Deus por todos os seus feitos, por tudo que Ele tem feito na minha vida e na tua vida, amém? Ele é digno de toda a honra, Ele é digno de toda a glória, amém? Mais uma vez aí, Pastor Carlos Sales, com a programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, que Deus esteja nos renovando aí na data desse dia, amém? Glórias a Deus. Já viu o ar da graça aí da nossa diaconisa Darcília? Seja bem-vinda. Deus esteja abençoando, operando aí na vida da amada irmã, que Deus esteja aí fazendo resplandecer, o sol da manhã sobre a vida da senhora e de todos os seus, em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. Eu tenho um texto aí que está em Lucas, Lucas capítulo 12. Nós vamos estar meditando nesse texto hoje. O Senhor falara novamente comigo através desse texto. Eu quero compartilhar com os amados irmãos, amém? Glórias a Deus. Está aí em Lucas capítulo 12, versículo 13. Lucas capítulo 12, versículo 13. Vamos estar meditando nesse texto aí. Vamos estar colocando esse texto aí em evidência para que nós possamos, aí, em nome de Jesus Cristo, estar colocando no nosso coração as palavras do nosso Deus e Pai. Amém? Glórias a Deus. Diz assim Jesus: E disse-lhe um homem da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhe: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher meus frutos. E disse: Farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Tens em depósito por muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Diz aí a palavra do Senhor. No versículo 20, diz: Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim aquele para si que ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Quando nós observamos esse texto, enquanto eu estava lendo o texto, ele estava me levando a um outro texto também de Lucas, A paz do Senhor Jesus, a irmã Marina Sales, que Deus esteja abençoando a nossa amada irmã, em nome de Jesus, amém? Também a nossa irmã Leuda, Leuda Maria, que Deus esteja abençoando aí também, em nome de Jesus. Então, diz aí o texto que ele plantou, em abundância, e frutos tinha ele à vontade, A paz do Senhor Jesus, o nosso amado irmão Heleno, também já falei a respeito da nossa diaconisa Darcília, que Deus esteja aí abençoando.
Então, ele tinha aí plantado em abundância. Imagina muitas terras, né? E lá em Minas que a gente vê muitas terras, principalmente lá onde eu morei, Carandaí, né? Eu trabalhei muito tempo na lavoura, né? E a gente via os tratores, né, arando a terra, né? E muitas lavouras de milho, muitas lavouras de cenoura, beterraba, abobrinha, pepino, jiló, eh, repolho, batata, pimentão, muita lavoura, e a gente via esses campos, né, darem em abundância. E aqui, amados irmãos, aconteceu que ele tinha aí em abundância, né? Depois do seu plantio, ele tinha aí sementes, né, para ser guardada em celeiros, né? E ele tinha muita coisa. Isso quer dizer, meu amado irmão e minha amada irmã, que o fruto do nosso trabalho, que nós trabalhamos, seja ele no campo, ou seja também na cidade, ele está dizendo que o soldo do resultado daquele trabalho nos deu uma condição muito boa, e essa condição a gente guardou em celeiros ou guardou no banco. E depois de guardar todo esse dinheiro, guardar todos esses haveres, agora o Senhor, o Deus de Israel, ele fala para mim e ele fala para você. E ele fala aí no versículo 19, né? Ou melhor dizendo, no 18, no versículo antes, fica melhor para a gente estar vendo isso, né? E até voltando um pouquinho mais, no 17 ele diz assim: e arrazoava entre ele e ele mesmo, né? Entre si, né? Ele e ele mesmo. Ele falando com ele mesmo, dizendo assim: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Ou melhor dizendo, não tem nem aonde colocar mais dinheiro. E disse: farei isso, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens. Para muitos anos descansa, come, bebe, folga. E agora Deus vem para ele e fala assim: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim aquele que ajunta para si tesouros e não é rico para com Deus. Já imaginou a nossa riqueza quando ela consiste nos bens desse mundo? Nós não temos riqueza para com Deus. E eu tenho um outro texto, meu amado irmão, que enquanto eu estava lendo esse texto, Deus ele me coloca esse outro texto na mente e no coração, que está em Lucas capítulo 19, a partir do verso Lucas 16, a partir do verso 19. Lucas capítulo 16, a partir do verso 19. Deixa eu pegar aqui, Lucas 16, 19. Preste bem atenção o que vai dizer esse texto. Ele diz assim: ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e linho finíssimo e vivia todos os dias regalada esplendidamente. Preste bem atenção. Parece que até a continuação do texto que nós lemos, o que ele diz no texto que nós lemos? Ele diz assim, preste bem atenção o que ele está falando. E direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga.
Mas Deus lhe diz: louco, esta noite lhe pedirão a tua alma, o que tens preparado, para quem será? E está dizendo, e no texto seguinte, amados irmãos, que nós estamos agora trazendo, ele diz assim: ora, havia um homem rico que vestia de púrpura e linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Parece até, amados irmãos, que é este homem que Jesus trouxe nessa parábola. Parece que ele juntou os seus bens nos seus depósitos, no banco, e agora ele viveu todos os dias regalada e esplendidamente, vestindo-se de linho finíssimo e tranquilo, né? Quando eu vejo esses textos, parece até aquela propaganda, né, da Maracujina, né? Que o cara ele coloca uma rede na varanda, deita na rede, coloca o chapéu na cara e fica ali balançando e ele fica calminho, calminho. A gente precisa entender, amados irmãos, que o texto ele dá sequência, o texto que nós estamos lendo. Ele diz: havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele e desejava alimentar com as migalhas o que caía da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes a ferida. Imagina você que está vivendo regalada esplendidamente, vivendo de linho finíssimo. Quando você olha para fora do seu portão e você vê alguém ali sentado na calçada, cheio de feridas, não tendo nada para comer, o que você faria, meu amado irmão, minha amada irmã? Quando nós olhamos, amados irmãos, esse texto, a gente logo pensa, né? A gente fala: meu Deus, eu tenho bastante dinheiro em depósito, eu tenho bastante coisa. Eu pegarei essa pessoa que está vivendo aí do lado de fora da minha casa e eu vou levar ela no médico, eu vou comprar remédios para sarar as suas feridas, né? Eu vou dar uma força para ela, eu vou fazer com que ela receba o tratamento necessário para que ela venha verdadeiramente ser uma pessoa com saúde. Eu vou construir um barraquinho para ela, para que ela tenha onde recolher durante a noite. Eu vou fazer algo para essa pessoa para que ela possa aí estar recebendo, se ela for idosa, recebendo do NPS e tendo aí o seu sustento mensal. A gente coloca isso no nosso coração, mas a Sagradas Escrituras ela está falando que ele vivia todos os dias regalado esplendidamente e ele via aquele homem. Mas aí no versículo 21, desejava encher-se ou alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber as feridas. Se ele desejava, é porque ninguém lhe dava nada, né? A gente vê o verso 22 agora, conforme Jesus fala a respeito, ele está dizendo: hoje lhe pedirão a tua alma. Olha o que está escrito aí. Se Jesus vai pedir a alma dele, olha o que está escrito. E aconteceu no verso 22, e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe, aleluia, na água a ponta de seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente males, e agora este está consolado e tu atormentado. Porque este homem que ele tinha abundância, ele arrazoava entre ele mesmo, ele guardou nos celeiros, ele colocou a sua alma e descansou, ele folgou, ele não viu a necessidade do próximo.
E é por causa disso que ele está padecendo, porque diz a palavra do Senhor em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31, ele diz assim: portanto eu vos digo que todo o pecado de blasfêmia, não é esse texto que eu quero. Espera só um momento. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31. Amém? Glórias a Deus. Vamos buscar aí para que nós estejamos aí juntos, né? Mateus 25, a partir do 31. Ele diz assim: aleluia. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31. Ele diz assim: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações reunidas diante dele, e apartará uns dos outros como o pastor aparta os bodes das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e me hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber? Aleluia! E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então, aleluia, dirá também aos que estiverem à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recolheste, estando nu não me vestiste, enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhes responderão, dizendo: quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo que quando a um desses pequeninos o não fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Assim, meu amado irmão, minha amada irmã, quando nós estamos aí trazendo o texto de Lucas, capítulo 16, diz: e aconteceu que morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também Lázaro e foi sepultado. E no inferno ergueu seus olhos, estando em tormento, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta de seu dedo e refresque a minha língua, porque estou atormentado nessa chama. Quando a gente olha para esse texto, amados irmãos, e ele lembra de Lázaro agora, e fala: mande a Lázaro que molhe a ponta do seu dedo na água e coloque na ponta da minha língua para que venha me refrescar. Mas quando Lázaro estava com fome, as tripas engolindo uma a outra ali na sua porta, e ele vestindo-se de púrpura e linho finíssimo, ele não lembrou de Lázaro que estava com fome do lado de fora da sua porta. Ele não lembrou de dividir, ele não lembrou que havia uma pessoa necessitada. Mas agora, estando ele nas chamas do inferno, agora ele clama do inferno pedindo socorro.
Nós trouxemos aí um texto, amados irmãos, que está em Efésios, nós trouxemos essas semanas aí, e Efésios capítulo 2, né, versículo 10, nós trouxemos esse texto aí, e esse texto diz, porque somos, aleluia, tá aí, porque somos feitura, né, feitura sua. O que ele está falando? Porque nós somos imagem e semelhança de Deus, criados em Cristo para as boas obras. O que ele está dizendo? Nós fomos criados em Cristo para fazer aquilo que Cristo tem ordenado, para que nós venhamos copiar a Cristo, tudo aquilo que Cristo fizera, nós venhamos também fazer. E disse, as quais Deus preparou, né, as obras que Deus preparou de antemão para que nós andássemos nela. E então, todo o texto que nós estamos lendo, nós estamos vendo que tudo que nós fazemos ao nosso próximo, nós estamos angariando fundos para a vida eterna. E aquilo que nós fazemos para nós mesmos, isso não produz fruto para a vida eterna. Isso produz fruto para nós, mas quando nós fazemos para os outros, quando nós fazemos para outras pessoas, nós temos aí uma vida eterna. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, preste atenção o que diz em Filipenses capítulo 2. Aleluia, glórias a Deus, glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 2, ele diz assim, preste bem atenção o que Deus fala em Filipenses capítulo 2. Ele diz assim, portanto, se algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se algum entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas antes se esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo o nome, para que no nome de Jesus se dobre todos os joelhos do que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A gente tem visto que Jesus ele se esvaziou de si mesmo, tomando em forma de servo, fazendo em semelhança de homens. E muitas vezes, amados irmãos, quando nós temos condições financeiras, nós vivemos na ostentação. Nós ostentamos os bens que temos através de cordões de ouros, linhos finíssimos, e vivemos todos os dias regaladas esplendidamente. Isso não é mal fazer as coisas desse jeito, mas nós temos também que pensar no nosso próximo. Nós temos que fazer as obras que está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 10. As obras que Deus preparou de antemão. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, fazer tudo que Deus tem colocado na minha vida e na tua vida. Nós precisamos entender que Jesus, Ele quer nos ajudar. Diz um versículo da palavra do Senhor, aquele que ele não faz o bem, ele peca.
nós precisamos entender que nós temos que andar na virtude do Espírito Santo e devemos louvar, engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Tá aí. Aleluia. Eu vi em Tiago aqui, Tiago 4,17. Portanto, pense nisso. Quem sabe o que deve fazer, o bem, e não o faz, comete pecado. Tiago, capítulo 4, versículo 17. Nós precisamos entender, portanto, pense nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Nós precisamos entender tudo que Deus tem colocado diante de nós, tudo que Deus tem aí nos instruído. E, meu amado irmão, minha amada irmã, muitas vezes quando nós estamos numa situação deplorável, aí que nós vamos buscar o socorro de Deus. A gente está olhando este homem e ele está onde ele está? Ele está no inferno. Está aí em Lucas capítulo 16, versículo 23, ele está dizendo: e no inferno ergueu seus olhos, estando em tormento, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Agora ele clama por misericórdia, mas ele não teve misericórdia. Nós precisamos entender, amados irmãos, que o Senhor, ele vem para mim e para você. Aí ele está trazendo em João capítulo 17, ele está dizendo assim: eu enviei meu filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado. Quando ele fala quem nele crê não é condenado, aquele que anda na sua palavra, não está falando não. Se eu abrir a boca e falar eu creio em Jesus, eu estou salvo. Não é isso que Deus está falando. Ele está dizendo eu creio e ouço a sua voz e ando segundo os seus mandamentos. Eu creio, ouço a sua voz e ando nos seus passos. Aquilo que Cristo fez eu também faço. Nós precisamos entender, amados irmãos, que agora ele está nos ensinando através da sua palavra. Ele está dizendo no versículo 17, ele diz: eu enviei meu filho ao mundo não para condenar o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Em João capítulo 3, versículo 18, ele diz: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu na glória do unigênito Filho de Deus. Quando não creio na glória, quando não creio nos seus mandamentos, não creio nos seus passos, nas suas pisadas, eu não faço aquilo que ele fez. Nós devemos fazer o bem e não reparar quem. É que o Senhor está nos ensinando. E muitas vezes, amados irmãos, nós estamos deixando de cumprir as Escrituras. Nós estamos deixando de cumprir aquilo que Deus tem colocado no meu coração e no teu coração. Não estou falando somente de bens financeiros. O Espírito Santo ele colocou no meu coração que muitas vezes nós estamos aí enriquecidos, mas podres de ricos da palavra de Deus. Nós sabemos tanto, amados irmãos, que está transbordando. E nós não dividimos essa riqueza celestial que nós temos de Deus para as outras pessoas que estão à nossa volta. Nós estamos deixando elas perecerem do lado de fora do aprisco. Nós estamos deixando elas perecerem
e mendigando elas estão por migalhas, igual o filho pródigo. Ele olhava para aquela lavagem, ele contemplava e ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que jogava para os porcos. Mas ele tinha conhecimento, ele disse assim: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, dir-lhe-ei: pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor, eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas faz-me como um dos teus servos. Será que podemos imaginar a grandeza de Deus? Será que podemos aí estar experimentando de tudo que Deus tem falado conosco nessa manhã? Nós precisamos entender, meu amado irmão, minha amada irmã, que o Senhor, Ele vem através do Espírito Santo de Deus falar ao meu coração e ao teu coração para que nós venhamos dar passos em direção a Ele, para nós vivermos um avivamento. Avivamento não é agitação, não é correria. Quando nós olhamos para Elias, dentro daquela caverna, passou o terremoto e não havia avivamento no terremoto. Passou ali uma ventania derrubando tudo, arrancando toco, jogando pedras para lá e para cá. E aquele terremoto, amados irmãos, conforme diz aí, o texto das Sagradas Escrituras, ele balança os alicerces da prisão. Mas quem vai tocar em Pedro, para que essa algema estejam caindo é Cristo. E ali, amados irmãos, passou a calmaria, e na calmaria estava Deus, estava o avivamento de Deus. Falou: Elias, sai daí, porque tem uma mulher em Serepta de Sidom que ela precisa de você. Ela só está no último sustento ali, ela tem um pouquinho de farinha na botija, ela vai comer aquele pouquinho de farinha e o filho dela vai fazer um pedacinho de bolo para ela e para o filho, e eles vão comer e vão morrer. Eu quero que você vá lá, Elias, e ela vai te sustentar, porque eu vou fazer com que verdadeiramente ela venha te sustentar. Talvez você está olhando para a miséria do teu irmão, e teu irmão ele quer te sustentar. Aqui no capítulo, aleluia, no capítulo, deixa eu trazer aqui um capítulo de 2 Coríntios, 2 Coríntios, se não me engano, 2 Coríntios capítulo 6. 2 Coríntios capítulo 6. E diz a palavra do Senhor em 2 Coríntios capítulo 6, amados irmãos. E se meu monitor estava balançando muito, porque o outro que estava firmado aqui, ele quebrou. E aí eu estou usando um outro, que eu uso na rádio, mas ele está aqui balançando muito. Os irmãos me perdoam. 2 Coríntios capítulo 6. Ele diz assim: na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, pela direita, pela esquerda, por honra, por desonra, por infâmia, por boa fama. Está aí em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7, 8 agora. Por honra, por desonra, por boa fama, por... aleluia, como enganadores sendo verdadeiro, como desconhecido, mas sendo bem conhecido, como morrendo, mas eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mais alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. É assim aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Então, meu amado irmão, a palavra do Senhor, ela diz aí, preste bem atenção o que diz o texto. A partir do verso, aleluia, do verso 25. Disse Abraão: filho, lembra que recebeste todos os teus bens em vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá.
Disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que, aleluia, mandaste a casa de meu pai, que mandes, né? Ele está falando que mandes a casa de meu pai. Está dizendo aí, pois, vamos ler de novo 27. Lucas 16, versículo 27. A paz do Senhor Jesus, a nossa irmã Maria Elizabeth, que Deus esteja te abençoando, seja bem-vinda. Lucas capítulo 16, versículo 27, ele diz assim, e disse ele, rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa de meu pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para cá, para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele, não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-iam. Disse, porém, Abraão, se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão em algum dos mortos, que algum dos mortos ressuscite. Amém? E tem um texto também que fala que Abraão ressuscitou, que Lázaro ressuscitou, que Lázaro voltou. E quando muitos creram em Jesus Cristo a respeito da ressurreição de Lázaro, eles não queriam somente matar a Jesus, mas também a Lázaro. Então, o texto do versículo 31 está dizendo, porém, Abraão lhe disse, se não ouvem Moisés é a Torá, os 4 primeiros livros da Bíblia. Se não ouvem Moisés e os profetas são os profetas maiores e menores, até Malaquias. Tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Eles não creem. O que ele está dizendo? Que nós não cremos. Nós precisamos crer. Quem crê, está lá em João 14, 21. Preste bem atenção. O que Cristo está dizendo através da boca de João. Ele está dizendo assim, 14, 21. João 14, 21. Preste bem atenção o que diz o texto. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Entendeu? Nós precisamos entender um propósito divino para a minha vida e para a tua vida. Todos os textos nas Sagradas Escrituras, eles encaixam um no outro. Deus e as Sagradas Escrituras, ela responde e ela traz concordância de texto a texto. Que em nome de Jesus Cristo venhamos louvar, engrandecer e magnificar o nome do nosso Deus. Que venhamos compreender aquilo que Ele tem falado conosco, que Ele tem colocado no nosso coração. Porque muitas vezes, amados irmãos, nós temos ajuntado em celeiros. E muitas vezes a gente fala, mas nem celeiro eu tenho. O celeiro de muitos nós que vivemos nas grandes metrópoles são os bancos. Nós precisamos entender, amados irmãos, que Deus ele está me ensinando, Deus está te ensinando que Ele tem projetos para minha vida e projetos para a tua vida. E que
nesses projetos de Deus, o maior investimento da vida de um homem, de uma mulher, investir no reino. Quando nós investimos no reino de Deus, o mundo melhora. Quando nós investimos no reino de Deus, as pessoas recebem um milagre. E o milagre acontece sem muito esforço, sem muito chorumelo. A gente precisa, amados irmãos, crer nesse sobrenatural de Deus. Mas, como diz o início do texto que nós lemos, o texto principal, ele fala a respeito de um homem que está pedindo a Jesus Cristo que seu irmão reparta com ele a herança. Logo no versículo 13, ele diz ao Senhor Jesus Cristo, ele diz assim: e disse-lhe um da multidão: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Jesus, ele fala no versículo 15, e disse-lhe: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer pessoa, ela não consiste na abundância do bem que possui. No versículo 17, a gente vê que um homem, ele arrazoava no seu coração. Ele falava com ele mesmo a respeito da quantidade de bens que ele tem. E quanto mais nós temos, mais nós queremos. Parece um vício. Mas o Senhor, ele está falando comigo e contigo para que nós venhamos, em nome de Jesus Cristo, investir no reino. Que a nossa vida, amados irmãos, esteja pautada segundo os mandamentos do Senhor. Não quero entrar ainda mais em detalhes, mas eu creio que o Senhor nos falou até aqui. E nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar colocando diante do nosso Deus essas maravilhas insondáveis que é a sua palavra. Então, em nome de Jesus Cristo, fortaleça-te no Senhor. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Busque o Senhor enquanto está perto. Deixe Ele fazer um milagre na sua vida. Amém? Oremos. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, nós te agradecemos por essa manhã, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Trabalha na nossa mente, no nosso coração, nos ensina, a Deus, a estarmos, ó Pai, indo muito mais além. Que o Espírito Santo do Senhor, ó Pai, venha nos renovar e que possamos, ó Pai, aleluia, ser uma bênção nas tuas mãos. Abre portas, ó Deus, onde não tem porta. Manifesta, Senhor Deus, a tua glória sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos. Que sejamos uma bênção, Pai, nas tuas mãos, onde quer que estejamos. Nos ajuda, Pai. Faça resplandecer, Senhor Deus, a tua glória sobre a vida, a minha vida, a vida do meu irmão. E que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, estar louvando, engrandecendo o Senhor em todo o tempo e lugar. Assim, ó Deus, nós te adoramos em espírito e em verdade. Assim, ó Deus, nós magnificamos, exaltamos o teu nome. Nos ajuda, ó Deus, para que possamos, ó Pai, ir muito mais além. Trabalha, Senhor Deus, em nós e que nós sejamos, ó Pai, frutos, ó Pai, do teu amor, ó Pai, para com todos aqueles que estão à nossa volta. Então, ó Deus, manifesta a tua glória na minha vida e na vida daqueles, Senhor Deus, que têm, Senhor Deus, sentido sensível à voz do teu Santo Espírito. Que tenhamos uma manhã gloriosa diante do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Levanta as tuas mãos para receber a bênção apostólica, que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo
esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias. E todos dizem amém. Um abração para os amados irmãos. Mais tarde, às 19 horas, nós estaremos reunidos aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, Cascadura. Você é o nosso convidado especial, você que mora aqui no Rio de Janeiro, pelas regiões adjacentes, aqui de Cascadura. Nós estamos reunidos aqui na Travessa Souza Andrade, número 123. Você é o nosso convidado especial, em nome de Jesus. O culto hoje é de culto da família. Nós estaremos ministrando a respeito do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Fique na paz. Um abração do pastor Carlos, que o Espírito Santo do Senhor venha com seu sobrenatural sobre a tua vida, sobre a vida de sua família, protegendo, guardando, livrando do mal, em nome de Jesus. Amém. Fica na paz, fica com Deus. Até mais tarde, se Deus quiser.